Como você sabe, você ouve. Eu ouço a vinheta. A vinheta. Olá, você está na SGTV Canal 4, a retransmissora da Rede Minas de televisão em São Gotardo. Estamos começando ao vivo mais uma edição do seu Jornal SG. E hoje, orgulhosamente, nós recebemos aqui um comunicador aqui de São Gotardo, um grande amigo, Humberto Navarro. Boa noite, boa tarde, desculpa, Humberto. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês aqui na SGTV e vamos bater um ótimo papo aqui, falar muita coisa para conversar aqui. Vamos tratar um pouco da cultura dessa cidade, né, Humberto? Muito. A gente lembra aqui que o Humberto Navarro, vocês vão conhecer, ele fez um projeto muito incrível aqui, a Rádio Navarro, que é uma rádio online no YouTube. Vocês vão ficar sabendo, um projeto cultural que já está fazendo história em São Gotardo. Humberto, em primeiro lugar, vamos contar quem é Humberto para o nosso telespectador aqui da SGTV. Humberto, você vem de onde? Como é que você chegou nessa terrinha aqui de São Gotardo? Bom, eu sou francano, vim da cidade de Franca, nasci no chão de fábrica, com o tempo família muito humilde, cresci estudando, na medida do possível, aprimorando, e me tornei professor de tecnologia da informação. Trabalhei por muitas escolas no estado de São Paulo, Vila Velha, aqui em Minas, mas fui na região lá do Vale do Aço, e voltei para Franca. Também trabalhei, e conheci a minha esposa, que é são gotardense. E num passeio que nós fizemos aqui, eu não conhecia São Gotardo, e decidimos voltar. Ela voltar, eu vir para São Gotardo. E 6 anos já nós estamos morando aqui. Humberto, você falou, foi difícil para você, você vem de uma família humilde, você disse, foi difícil estudar? Valeu a pena estudar? Sempre vale. Sempre vale. A gente fica desanimado quando a gente não quer fazer um curso, quer fazer outro, e ainda mais, na minha época, não tinha tantos incentivos, mas foi com muita luta. Eu sempre fui um trabalhador, trabalhava para pagar um curso, pagar outro, estudar, e diversão era só o domingo e olha lá, porque tinha que ralar muito, E quando você conquista, um curso técnico, uma graduação, você vai colher os frutos disso. Você vai ver que valeu a pena. E nesse ponto, trabalhou muito, assim, muitos trabalhos diferentes, cidades, estados, como que foi, Humberto? Bom, vamos lá. Eu iniciei no Senac Franca como docente tecnologia da informação. Então, as diversas áreas, dava aula de programação, dava aula de rede, cabeamento, tudo voltado para a área tecnológica. Quando eu saí, eu mudei para Araraquara. Em Araraquara, eu já fui trabalhar numa franquia de escolas que vendiam cursos técnicos, profissionalizantes. Mas eu trabalhava mais na coordenação. Então, eu trabalhava na coordenação de 4 escolas da região de Araraquara.
E depois a sede em São José do Rio Preto me convidou para trabalhar lá. Fui trabalhar em São José do Rio Preto também. Aí aumentou a minha coordenação. A minha coordenação já era estadual. Então todas as unidades do estado de São Paulo passavam pela minha mão. Fui convidado para trabalhar em Vila Velha. Fui trabalhar em Vila Velha. Então essas viagens, muito treinamento, dei muito treinamento para professores, secretárias, diretores de escola que estavam comprando a franquia, né, como gerir aquela franquia. E quando eu estava em Vila Velha, eu decidi voltar para a minha cidade natal. Nessa volta também, trabalhei com 2 projetos. Trabalhei numa escola como gestor e fui também trabalhar com um parceiro, o grande Fábio, para elaborar uma nova franquia. Aí toda a documentação que eu tinha de bagagem, tudo, e nós fizemos esse trabalho, até chegar aqui. Hoje em dia trabalha no Dimensão também nessa área. Isso. Fui contratado, hoje estou aqui, há 3 anos trabalho no Colégio Dimensão, para implantar e auxiliar pais, mães, alunos, professores e funcionários na parte pedagógica do sistema. Como lança uma nota, como você manda uma mensagem, como você faz o registro, como você fecha um diário, tudo trabalhando com TI, né? Tudo com TI. Humberto, interessante. Por enquanto não falamos nada de cultura, a gente está vendo a sua vida ligada à informação, né? Mas te confesso que hoje eu pensei comigo, falei, gente, Humberto vai vir para a gente fazer nosso bate-papo aqui, e eu tenho certeza que o Humberto vai vir com uma camisa preta, até estava programando uma preta, quando eu lembrei, falei, gente, mas o Humberto vão ficar muito parecidos ali, vou colocar uma branca, né? Porque o Humberto é roqueiro da gema, né? Roqueiro da gema. E o roqueiro gosta muito da cor preta na camisa, isso, né? Isso. E vamos chegar lá por que eu estou realmente contando essa história. Que a sua vida em São Gotardo, pelo menos assim que a gente ficou conhecendo, o Humberto aqui, vem do Mansão Bar e Petiscaria. Isso. Onde esse novo ciclo do rock and roll aqui de São Gotardo, com as bandas, os Peppers, os Madrugas, começaram a aparecer, né? Vem o foco ali, aquela cena que todo mundo fala, né? Se existe uma cena na capital, aqui no interior também existe a sua cena, né, Humberto? E essa cena começou no bar que você montou. Sim. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu vou começar a entender o porquê que você está nessa área da cultura, no rádio. Conta para nós dessa montagem do bar Mansão. Tá, então vamos lá. Quando eu cheguei aqui, metade da minha vida foi trabalhando com TI. Meu conhecimento, as minhas qualificações, tudo mais. Mas como que chegou a parte cultural? É desde criança. Então, o meu pai, quando eu escutava lá hoje a juventude nem sabe o que é isso, um LP, né? Que ele comprava um LP. Bolachão. Bolachão. Lado B, lado A. Isso. Ele falava, eu ainda era pequeno, ele dizia, Nino. Aí eu ia e falava, presta atenção nessa música. Seu pai? Meu pai. Seu pai também gostava de rock and roll, não? Mais um Elvis, a época dele, mas era assim... a gente fica um pouco rotulado também, como a gente gosta muito de rock, mas o MPB, um chorinho, a música nacional, a boa música nacional, eu cresci com meu pai e minha mãe mostrando, né? E aí entrou a juventude do Humberto. Aí a juventude do Humberto já foi assim, Iron Maiden, já foi... Já pesou, já né? pesou um pouco. A guitarra pesou um pouco. Pesou um pouco. Eu digo isso para as pessoas, que eu fui nos últimos shows do Raul Seixas. Eu tive o privilégio de ver o Raul Seixas, né? Passou alguns meses e ele faleceu. Muito debilitado e tal, mas quando eu conto a história, é muito interessante. Legião Urbana, aí vem toda aquela turma dos anos 80, do rock, assisti todos. Consegui ir um Rock in Rio, né, no dia do rock pesado e tal. E quando eu cheguei em São Gotardo, eu disse para minha esposa o seguinte, olha,
metade da minha vida foi mexendo com TI. Vamos abrir uma petiscaria, essa petiscaria vai ser temática. E abrimos. A princípio eu não tinha decoração, não tinha nada, era início e tal. E logo depois eu falei assim, não, agora vai ser. Fechamos uma semana, redecoramos toda a petiscaria, né? Aquele palco que existe hoje na petiscaria fui eu que fiz, né? Não tinha tico-tico, não tinha parava, não tinha nada, saí comprando, fiz o palco. E essa nova estrutura, eu falei, agora eu preciso estrear. Clipes, só clipe de rock passando. E eu convidei, aí alguns, né, como você disse, os Madrugas, os Peepers, né, o Piruá, com a banda dele, porque cada dia ele está com uma banda diferente, eu não sei qual que é a banda dele agora. Então o pessoal que gostou, ele trazia gente que era o formato rock, né? Foi assim que iniciou Mansão Bar e Petiscaria. E teve uma cena muito bacana ali, Foi, né? Foi. Muita gente que passa a saber que a cidade tinha um outro gosto musical também, além do sertanejo, além de outros ritmos, né? Assim, uma juventude e um pessoal se encontrou por ali e isso rendeu, né? Tá rendendo até hoje, né, Humberto? Isso, muitos falaram para mim assim, você vai fechar a petiscaria. Eu falei, por quê? Porque aqui é sertanejo, nada contra quem gosta de sertanejo, nem nada, mas a gente queria fazer um bar temático, né? E deu certo, porque eu falei, impossível uma cidade com mais de 30 mil pessoas, é só sertanejo. Tem os roqueiros aqui também, né? E apareceu os roqueiros, aí foi o pontapé inicial ali do rock and roll ali. Então a cultura, de certa forma, sempre foi importante para sua vida, Humberto. Isso. Eu tive em Franca, contato por um bom tempo, por anos, com Luiz Cruz. Luiz Cruz Oliveira. Ele é um grande escritor, ele é da Academia Francana de Letras, um poeta, né? E conheço a família praticamente toda dele, né? Amigos até hoje, né? Então, a poesia também, né? A literatura. Outra coisa, eu fiz teatro amador em Franca, né? Na minha adolescência. Tá. Eu tenho alguns poemas escritos. Aliás, tem até um poema que eu mandei para um escritor em Brasília, para ver aí se esse rabisco dá alguma coisa. Em cima da música ele tirou a melodia, né? E ele falou, parabéns, agora você é um autor agora, né? Então assim, são essas pequenas coisas, mas sempre relacionado à cultura, sempre gostei disso. E você acabou criando a Rádio Navarro, que ela tem um perfil bem cultural, assim, bem de debate, bem de discussão de ideias. Conta para nós desse projeto que você desenvolve, né, Humberto? Bom, aí a Rádio Navarro, a gente diz que essa pandemia, ela veio, né? Ainda ela está aí assustando muita gente, mas naquele início, naquele princípio, foi aquele lockdown, todo mundo dentro de casa, ninguém na rua, e eu fui trabalhando no colégio, eu trabalhava home office, porque todos os alunos entraram em home office nas aulas, professores, então meu processo não parou, mas eu ficava em casa. Eu trocando a ideia com meu irmão, que também estava em home office, ele é professor de filosofia em Araraquara, ele disse o seguinte, ele começou a fazer no próprio Face dele. O sobrenome dele é Navarro também, e ele começou a colocar lá. Para vocês agora, pedidos aqui, Rádio Navarro apresenta, aí colocava Maria Bethânia, colocava um rock, o gosto é muito parecido, do meu irmão. Eu trocando ideia com ele, falei, não, vamos formalizar isso então. Ele falou, não, eu não sei mexer com isso, é a parte técnica, né? Entendi. As configurações do YouTube. Eu falei, não, então eu faço. Então eu digo, todo mundo que conversa comigo,
que o meu irmão é o idealizador da Rádio Navarro, o executor fui eu. Entendi. A Eu parte de pus produção, você quem fez. Fui eu que fiz Seu irmão começou a semente, plantou a semente. Isso. Você foi lá, cuidou. Isso. E hoje, eu digo que hoje a Rádio Navarro é nossa. É nossa. Ele dá a opinião dele, ele fala, não, isso está bom, isso está ruim, vamos melhorar, tal. Mas o executor sou eu. E a gente está fazendo planos para ele entrar nessa parceria também. Na verdade, eu vou ter que dar umas aulas para ele, como ele vai trabalhar as ferramentas. E futuramente, então, a grade de programação vai aumentar também. Pois é, vamos falar de datas para a gente situar. Eu sei que é um interesse também seu, a história, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Vamos situar aqui para o telespectador, quando a gente vê essa entrevista mais na frente, saber direitinho. Você falou que a rádio surgiu no começo da pandemia. Estamos falando de que época? Exatamente. Exatamente, eu te falo quando, em março, foi o lockdown. Eu conversei com meu irmão em maio, isso 2020. Certo. E ficamos cozinhando isso, né, na panela, eu produzindo já a logo, eu produzindo já, a gente também tem uma abertura, os cards, mas não tinha nada pronto. Em agosto de 2020, eu coloquei no ar a Rádio Navarro no Facebook e no YouTube. E a princípio, isso foi quando surgiu. Agosto, eu falo a data, não me lembro a data agora. Mas já situamos uma época, né? Agosto de 2020. Entre março e agosto de 2020. Foi construído ela. Entendi. E precisávamos colocar conteúdo. Qual que é o nosso medo? Sempre foi. Mas o meu, né? Que eu tive que ler todos aqueles manuais do YouTube. Né, que é restrição de imagem, o que você pode fazer, não pode fazer e tal. Eu falei, não, a gente tem que fazer coisas autorais. E passei isso para ele. Se eu colocar uma música sem autorização, pode até perder o canal. Exatamente, silencia. Isso. Né? Esse tipo de coisa, isso. Né? Então, depois que eu fiz isso tudo, conversando com ele, tivemos aí, assim, a mágica colaboração. Né? Tenho que agradecer aqui, tá? Que é o meu grande amigo Christian N., de Franca, Adriene Mariolato, Tadeu Marcato, aí, gente, não posso esquecer ninguém, não. Bom, a minha irmã, Mônica Navarro, Marcelo Navarro, eu, depois se eu esquecer alguém, depois alguém vai me puxar a orelha. A princípio foi essa turma, que são poetas, artistas, né, que começaram autorais, passar poemas autorais, e ele, na voz deles, declamando a poesia. Aí o que eu fiz? As primeiras produções foi entrar no banco de imagem que o YouTube, não, a internet oferece, que é grátis, um banco de imagens e tal, que você pode usar tranquilamente, sem pagar direitos autorais, e comecei a fazer as edições com essa poesia, né? Então nós temos N poesias, escritas, declamadas, ou passava a poesia para um e o outro lia. Então foi o pontapé inicial, a primeira fase do Rádio Navarro foi essa. E agora, Humberto, conta pra gente quais são os programas que são veiculados pela Rádio Navarro neste momento. Tá. Quando fizemos isso, estava vendo, aí já foi em 2000 foi já eu no início, final do ano passado, houve a necessidade de debates, né? A gente sabe como que está a política no Brasil, tal, e abrir debates. Eu falei, tem que fazer, então, nunca fui muito seguro com câmeras, né? Mas eu falei, eu tenho que fazer. É assim, depois que você faz a primeira vez, você consegue fazer tranquilamente as outras. Eu peguei, fiz a primeira, fiz a segunda, comecei a chamar esse pessoal para lives. Era live Rádio Navarro, somente isso. E o não eu já tinha dos convidados, eu só precisava do sim. Eu convidei muita gente, né?
E fiz uma parceria com a Cotter Editorial de Curitiba e eles retransmitem toda a programação cultural deles também, dos debates deles. Depois eu fiz com a Letra Selvagem Editorial de Taubaté, do Nicodemo Sena, e com o canal Inteligência em Cima da Mídia, do professor Magrão, de Cascavel. Então toda a programação deles, eles colocam dentro da Rádio Navarro. Mas precisava ter essa programação. Desculpa eu ter dado essa introdução, mas agora eu vou... Foi bom, foi muito bom. Isso. O que acontece? Eu entrevistei, que foi o primeiro, né, Henrique Pisolato, para falar o caso do Henrique Pisolato, né? E está sendo produzido um documentário dele. Então eu entrevistei ele e disse para ele, eu vou te dar um programa dentro do canal. E ele falou, tá bom, vamos lá. Eu formatei, formatei o card, formatei a arte, formatei tudo. Falei, quem que você quer que chama? No começo foi algumas pessoas que eu tinha contato, mas eu falei, se você quer convidar alguém que você conhece, pode trazer. Para você ter ideia, o último foi o Franklin Martins, o jornalista Franklin Martins. 1 hora de bate-papo dentro do canal Rádio Navarro. Uma produção nossa. Então, foi o primeiro, que é toda quinta-feira, 5 horas da tarde, Verdades Insanas, o nome do programa. Entrevistei um poeta francano, Baltazar Gonçalves. Aliás, nesse exato momento, ele está lá na rádio fazendo a live dele. E ofereci também, você quer fazer? Ele fez. E chama Diáspora Reversa. Ele convida pessoas de Portugal, de Angola, de Moçambique, do Brasil também, para falar sobre a literatura, sobre essa distância da língua que foi levada para alguns lugares do mundo, né? E hoje são pátrias irmãs. Então ele debate muito a literatura, a língua, a poesia em cima disso. E por último, um colega nosso, Daniel Coelho, junto com o Alexandre Menezes. Já gente daqui. Já é daqui de São Gotardo, que chama Desnaturalizando. Aí a proposta hoje ficou muito... é natural isso hoje, é natural isso hoje. Não é bem assim, a gente não pode naturalizar tudo. Então ele vem com um programa muito audaz para desnaturalizar. Então vários convidados daqui de São Gotardo já veio e da região, né? E agora a gente vai chegar lá no próximo que vai inaugurar aqui com a gente. Exatamente, aí uma parceria que o Humberto está falando, da SGTV, é o nome fantasia da Fundação Educativa e Cultural de São Gotardo. A verdade é que a gente conseguiu aprovar na Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais um projeto da Lei Aldir Blanc para organizações da sociedade civil que prevê verba para 9 projetos, 9 artistas aqui de São Gotardo. A gente está muito feliz, né, Humberto, de poder incentivar a cultura aqui de São Gotardo. E uma das pessoas que a gente conversou e quis investir, quis trabalhar junto, foi com o Humberto, através de um programa que o Humberto está chamando de Armazém Cultural SG. Inclusive, erroneamente, eu coloquei na chamada do programa que seria quinzenal, mas é na última sexta-feira do mês, não é isso, Humberto? Isso. Um programa mensal, e fala para nós sobre ele. Como que você bolou esse programa, Humberto? Bom, vamos aqui em São Gotardo, eu acho que esses 6 anos que eu estou aqui, vendo a produção artística que tem na cidade, né? Que eu cheguei de outra cidade, eu passei a conhecer a cidade e os seus cidadãos. Então tem muita gente boa aqui, escritores, cantores, compositores, e com esse programa eu quero dar o start e abrir espaço para aquele artista que às vezes é um ótimo artista, mas não tem voz. Então, esse programa não vai acabar assim.
Ele está só apenas começando, não tem data para acabar. Ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e vamos trazer sempre gente de São Gotardo e região. Porque a nossa região também é muito rica e às vezes não tem voz. Não tem voz. Vou dar um exemplo. Garanto que nas cidades vizinhas menores que São Gotardo ainda, tem artistas de alto gabarito. Exatamente. Eu tenho que trazer essa pessoa, tem que dar visibilidade para ele. Tem que incentivar, né, Humberto? Isso. E você já reparou, Humberto, estava pensando quando você estava dizendo da sua situação com seu irmão, que no começo da Rádio Navarro, aquela brincadeira no Facebook, que vai para o YouTube, essa coisa despretensiosa de todo o começo, essa coisa natural, assim, essa coisa espontânea que surge pelo desejo, pela vontade de fazer cultura, que acaba se transformando em coisas incríveis. Eu vejo pela própria SGTV que a TV começou com uma brincadeira, ou vamos pegar uma câmera e fazer um programa. Tem 28 anos, 29 anos que estou fazendo isso, e eu vejo que as coisas acontecem realmente assim. Quando acontece com essa espontaneidade, elas têm uma tendência a crescer, a ser, né, a criar coisas incríveis, né? E a gente está torcendo muito, sabe? E você, gostaria também que você falasse desse seu gosto pela história, porque eu acho muito interessante essa parte, assim, de começar uma semente muito, realmente despretensiosa, mas muito pura, muito isenta de intenções terceiras, né, Humberto, que cria grandes projetos. Foi muito legal essa pergunta que você fez. A minha sobrinha, agradeço ela também, a Clarissa, ajudou muito com a rádio no início. Você tem que pegar uma câmera e ir para a rua, para filmar alguma coisa, e produzir alguma coisa em cima disso. E a produção de vídeos, eu não vou dizer que sou expert, sou um bicão nisso ainda, mas todo mundo que assiste me dá os parabéns pelo que eu faço, né? E eu só não estou fazendo isso devido à pandemia. Eu acho que cabe a minha segurança, a segurança da minha família e tal, mas isso vai acabar, então já vai pintar novos projetos aí adiante. E isso, eu já tenho um esboço de um amigo do querido Daniel Coelho, né? Já troquei uma ideia para ele de fazer um documentário aqui em São Gotardo, né? Sobre essa migração de pessoas do Nordeste para cá. Ele já tem um trabalho formatado disso, né? Como que é essa volta deles, quem fica fixo aqui na nossa cidade, né? Os pró e contras disso tudo, né? Relata a família, relata a sociedade, a economia da cidade. Então, assim, é só uma pequena, né, pitada de um dos projetos que isso ainda pode aparecer aqui. Estou dizendo assim, da nossa região, né? Porque projeto tem muito, na Rádio Navarro vai aparecer muitos programas aí. Exatamente. Agora vamos focar Vamos lá. no Armazém Cultural SG. Nessa próxima sexta-feira, 5 horas da tarde, você recebe o Jordano Souza, não é isso? Sim. Conta para nós desse primeiro convidado, desse primeiro programa, o que nós podemos esperar? Isso. O Jordano, eu conheço ele do Bar Mansão, né? Ele, a esposa dele, né? Iam lá e tal. E descobri lá que ele era um escritor, né? Conversei um pouco com ele e tal, encontrei. Lembro que o ano passado ele lançou o livro dele e eu acho que foi uma falta de comunicação e eu pedi o livro, tal, não deu certo, mas eu vou comprar do Jordano, fica tranquilo, vou pedir o livro para ele e eu sei que ele já está com produção de um outro livro. E é uma pessoa que eu sempre quis levar para a rádio, independente desse nosso programa, desde quando iniciou lá em agosto de 2020, Entendi. eu já queria trazer o Jordano
para ele falar do livro dele, falar de literatura, o trabalho que ele faz nas redes sociais, né, para divulgação do trabalho dele. Então, foi isso. Eu falei, não, eu encontrei o Jordano, final do ano passado, já falei para ele do nosso programa, e ele topou. Aí só ficou para acertar a data, horário, e ele me passar. Mas é um camarada, gente finíssima, Jordano. E ali um bate-papo, realmente uma divulgação, não da pessoa, mas do artista e da cultura no geral, não é isso? Isso. Por exemplo, todos esses programas fixos que tem um âncora, como eu dei o programa, eu não coloco pauta. Se eu dei o programa, a pauta é dele. Eu fico só na produção. Né? Isso, fico só na produção. Quando eu faço as lives, eu não procuro. Alguns convidados pedem para mim, Humberto, mas qual que é a pauta, qual que é o assunto? Eu entendo, porque alguns gostam de já chegar preparado para alguma coisa e tal. E eu sempre digo, não, é um bate-papo. É um bate-papo, eu quero saber de você, e vai ser isso. Eu acho que eu deixo a pessoa mais tranquila, mais à vontade. A questão de Jordano chegar lá, eu vou querer saber dele, a história dele, mais ou menos como esse bate-papo que a gente está tendo aqui, mas eu vou aprofundar mais, eu vou explorar ele um pouco mais na vida que ele teve, né, literária, a vida cultural dele, né? Quais são os planos dele, não só dele, dos próximos convidados que vão chegar lá. Humberto, realmente eu espero, não é que eu acho, eu acredito que vamos fazer um ano cultural de 2022 bem diferenciado dos outros. Eu acho que a gente tem que fazer a parte da gente, e a gente que gosta da cultura, a gente que acredita na mudança das pessoas através da cultura, através da educação, não é isso? Através da alegria, através dessa coisa de valorizar as pessoas, eu acho que a nossa parceria tem tudo para fazer isso bem feito. Bem feito e continuar. E continuar. Então, nessa próxima sexta-feira, dia 28, transmissão pela Rádio Navarro e sendo compartilhada pela SGTV. Vamos assistir então, pessoal, o programa do Humberto. E eu te agradeço muito, Humberto, pela vinda aqui e ter topado realmente fazer esse projeto junto com a gente. Te desejo muita sorte, muita garra aí para a gente fazer um belo programa. Muito obrigado pela entrevista. E eu gostaria de relembrar que acabou que a gente foi conversando, você também está estudando História. Eu finalizei o curso de História, né? Já finalizei. É uma pessoa inquieta, né? Não paro. Isso é bom, isso é muito bom. Não paro. Quer dizer que novos projetos ligados a essa coisa da memória também. Memória também. Eu vou dizer para você, eu iniciei várias faculdades. Eu sei que está acabando o programa, mas só para fechar. Eu iniciei várias faculdades. Eu fazia o primeiro ano, eu falava, isso não é para mim. Eu parava. Nem trancava a faculdade, eu desistia. Depois eu fui fazer outro curso, falei, isso não é para mim. Quando eu fui fazer esse curso agora, eu falei, não, eu vou fazer um curso agora. A minha esposa chegou para mim e falou, não, você vai escolher uma coisa que você gosta, porque eu sei que você vai iniciar e vai parar no primeiro ano. Eu falei, eu gosto de História, né? Então você vai fazer História, e finalizei o ano passado. Coisa boa. Mais currículo e mais informação realmente, né, Humberto? Isso. Mais uma vez, obrigado, Humberto. Agradeço. E vamos fazer o nosso Armazém Cultural SG. Nosso Armazém Cultural, então eu convido a todos, tá? Sexta-feira, dia 28/1, inicia. A última sexta-feira de fevereiro, março até dezembro, teremos um convidado de São Gotardo, região, na Rádio Navarro, sendo retransmitido também pela SGTV. Vou pedir para vocês, quem não conhece a Rádio Navarro, entra no YouTube, digita Rádio Navarro. É o primeiro link que vai aparecer, né? E clica lá, olha a programação nossa, dê suas sugestões, se inscreve no canal. Isso é muito importante para nós, né?
O canal está crescendo aos poucos, de uma forma orgânica. A gente não pede nada para ninguém, a gente está crescendo aos poucos. Toda a história da Rádio Navarro que eu explicitei aqui, é isso que está acontecendo, né? Então é isso que eu peço. Muito obrigado a todos aí, obrigado, Hudson. Obrigado, força lá, um abraço para a sua equipe, para a equipe que trabalha com vocês lá, professor Daniel, Alexandre, né? Que são os daqui que a gente conhece, né? Realmente é um orgulho para São Gotardo, para a gente ver o pessoal trabalhando com a comunicação, né? É incrível essa coisa também do rádio online, né? Uma coisa incrível que está acontecendo nesse meio da internet. Abração, Humberto. Um abraço, muito obrigado. Isso aí. Um abraço para você também, muito obrigado pela sua audiência. Sexta-feira, 5 horas da tarde, Armazém Cultural SG, na Rádio Navarro e aqui na SGTV. Obrigado.